Boa noite, igreja. A paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Quantos estão felizes nessa noite? Ah, não, está muito fraco. Quantos estão felizes nessa noite? Ai, começou a melhorar. Glória a Deus, queridos. Glória a Deus. Deus, Ele é fiel, queridos, e Ele tem uma palavra para nós essa noite. Quantos que aqui estão são servos do Senhor? Uma parte aí, né? Quantos são inteligentes? Quantos são bonitos? Aí, bonito melhorou, né? Quantos estão dispostos a servir? Amém. Glória. Então essa palavra é para você nessa noite. Amém, queridos? Essa palavra é para todos nós, servos do Senhor, bonitos, estamos prontos a servir. Diz a respeito a mim e a você nessa noite. Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Provérbios. Capítulo 17. Provérbios 17, versículo 3. O título dessa mensagem é Provados e Aprovados por Deus. Quantos querem ser aprovados por Deus? Amém, queridos? Quantos querem ser aprovados por Deus? Ser aprovado é muito bom, né? Quando você faz uma prova, quando você faz qualquer coisa e você recebe no final lá aprovado, né? A gente sai comemorando, sai saltitando, sai pulando, né? Minha filha, ela recebeu um 9,5 e ela chegou toda alegre em casa. Pai, eu tirei 9,5. E quando a gente chega no final do ano, passei e fui aprovado. Isso é muito bom, não é verdade, queridos? Ser aprovado por Deus é melhor ainda. Só que para sermos aprovados, nós precisamos ser provados. Amém? Quantos estão dispostos a ser provados? Você já começou a ser provado. Diz assim a Bíblia. Temos ali? Vamos ler? Vamos todos juntos? O crisol e a prata. O crisol é para a prata. E o forno para... De novo, vamos de novo. Amém, queridos? Queridos, o nosso amado Salomão, que era um homem, né, muito inteligente, conhecedor, de um homem de uma riqueza muito grande, né? Ele tinha propriedade para falar a respeito de prata, de ouro, né? E sabia como que era o processo. E ele, inspirado por Deus, ele traz essa palavra para nós hoje, para nos dizer que assim como a prata, assim como o ouro, para serem aprovados, precisam passar por um processo de purificação, para ganhar a sua forma, para ganhar a sua beleza, para ganhar o seu jeito, aonde qualquer pessoa que chega numa relojoaria e olha uma aliança, olha um cordão, olha um anel de ouro, uma barra de ouro, chega e enche os olhos para passar por esse processo, porque eu não sei se alguém aqui já viu uma pepita de ouro antes dela ser purificada, não é nada bonito, negócio bem feio, bem rústico, né? Mas depois que passa por esse processo, fica lindo, né? E aí você faz uma aliança e a aliança fica bonita e todo mundo tem um desejo de comprar, todo mundo tem um desejo de pegar, todo mundo tem um desejo de ter um cordão de ouro, uma pulseira de ouro, né? Quando a gente está com aquele cordão, a pessoa olha e fala assim: nossa, cordão de ouro, hein? Que lindo! Não é assim, queridos? Não é assim, amados? Amém? Me ajude a pregar. Então, queridos, Salomão, ele diz que da mesma forma que a prata, o ouro, para chegar à sua perfeição, para chegar na sua beleza, para chegar no seu devido valor, porque se alguém chegasse numa relojaria e encontrasse uma pepita sem passar pelo processo, ninguém ia dar valor, ninguém ia querer comprar, negócio feio.
Mas para poder chegar ali e comprar, falar, eu quero, existe um processo de purificação. E a Bíblia diz que da mesma forma que o ouro e a prata passam por esse processo, assim Deus nos faz passar por um processo de purificação. Para chegarmos do outro lado aperfeiçoados. Para chegarmos do outro lado melhor. Para chegar do outro lado de uma forma que as pessoas possam olhar para nós e falar assim, eu compraria. Tem um brilho diferente. Tem algo diferente nessa pessoa. O que é? Mas as pessoas não sabem qual foi o processo que passou. E muitas pessoas, quando elas estão passando pelo processo de purificação, elas pulam fora. Não, Senhor, aí não dá para mim não. E dizem que querem ser aprovados. Vocês falaram aqui nessa noite, vocês querem ser aprovados. Quantos querem ser aprovados? Amém? Tenha certeza. Se você já entrou no processo de purificação, quando passar do outro lado, seu rosto vai ser mais brilhante. Aleluias. As pessoas vão olhar para você e falar assim, que coisa linda. Que belo. Amém, queridos? E a Bíblia, ela me levou a 3 jovens que passaram por esse processo de purificação. Abra sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 3. Vamos ver se tem alguma semelhança conosco. Daniel, capítulo 3, versículo 19. Todos encontraram? Diz assim, então Nabucodonosor se encheu de raiva e se lhe mudou o aspecto do semblante contra Sadraque, Mesaque e Abidnego, e deu ordem para que a fornalha se aquecesse quantas vezes? 7 vezes, mais do que acostumava aquecer. Então, nós percebemos que o ouro e a prata precisa passar pelo fogo para ser purificado. Ele é retirado de um lugar para passar para um outro. Eu não quero entrar muito em detalhe do processo do ouro e da prata, mas eu quero entrar no detalhe do meu processo e do seu processo para sermos purificados e sermos aprovados por Deus. No início de Daniel, capítulo 1, Daniel, capítulo 1, nós percebemos o seguinte, abre lá para nós, Daniel, capítulo 1, versículo 1. No ano 3º do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Versículo 2. O Senhor lhes entregou nas mãos de Joaquim, rei de Judá, e uma parte dos vasos da casa de Deus, e eles o levou para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e o pôs na casa do tesouro do seu Deus. Preste atenção, na minha versão diz que Deus deixou. O rei Nabucodonosor, ele entrou em guerra com o povo de Deus. E diz a Bíblia no versículo 2 que Deus permitiu, Deus deixou que Nabucodonosor levasse uma parte do povo de Deus, do servo de Deus, vamos trazer para nós, dos crentes. Deus permitiu que isso acontecesse. Agora você me pergunta, por que, pastor? Por que, pastor, que isso aconteceu? Deus permitiu que ele os levasse. Primeira coisa, porque o povo tinha quebrado uma aliança. O povo quebrou a aliança com Deus. Então, queridos, nós que somos casados sabemos que quando você tem uma aliança com alguém, aliança quer dizer o mais forte toma conta do mais fraco. Então, maridos,
você que tem uma aliança com a sua esposa, o mais forte proteja a mais frágil, que é a esposa. Quando nós entramos num relacionamento de aliança, eu estou dizendo que o mais forte vai cuidar de mim. Então, quando nós temos uma aliança com Deus, Deus está dizendo o seguinte: eu cuido de você que é mais fraco. E quando nós quebramos uma aliança com Deus, nós estamos desprotegidos pelo mais forte, que é Deus. E o povo fez isso. O povo quebrou a aliança com Deus. O povo perdeu a proteção do mais forte. Então por isso Deus deixou que Nabucodonosor saqueasse a terra, levasse prisioneiro o povo de Deus e ficasse cativo. Outra coisa que eu vejo por que Deus deixou: primeiro, porque o povo quebrou a aliança. Segundo, porque Deus queria provar e aprovar o seu povo. Amém, queridos? Deus está querendo nos provar e nos aprovar, para chegarmos do outro lado com um semblante resplandecente, iguais a Ele. E a terceira coisa que eu vejo, que eu acho mais lindo, para que o nome dEle fosse glorificado e fosse exaltado através da minha e da sua vida. Por isso que Deus permitiu. Então, querido, se você está passando por algum processo, se anime. Aleluias. Se anime, se alegre. É o processo de purificação que começou na minha e na sua vida. Porque Deus quer que o nome dEle seja glorificado e seja exaltado através da minha e da sua vida. Não volte atrás no processo de purificação. Não retroceda. Deus não gosta, Deus odeia quem olha para trás. Deus odeia quem desiste no meio do caminho. Deus detesta os covardes. Só os covardes voltam no meio do caminho. E o mais interessante, queridos, que o nosso adversário, Satanás, ele não tem nenhuma criatividade. Mas o meu Deus e o seu Deus sim. A Bíblia diz que Ele faz nova todas as coisas. E as mesmas estratégias que Ele usava no passado, Ele usa hoje, para nos tirar da presença do Senhor, para não passarmos pelo processo de purificação. E a Bíblia diz, no decorrer, que o rei, maioral naquela época, o rei, trouxe o povo e disse o seguinte: olha, está aqui, vocês vão escolher os mais bonitos. Cadê? Os mais inteligentes. Os da famílias reais, os nobres. Você está aqui? Falei que era com você que ele está falando? O rei mandou escolher os melhores. Escolhe do povo de Deus. Escolhe os melhores. Você é o melhor de Deus. Você pode se alegrar por isso? Você é o melhor. Eu estou falando de você. Você é o melhor de Deus. E Ele manda separar os melhores, a estratégia dele. E diz o seguinte: olha, nós vamos fazer o seguinte: dê para eles as nossas comidas. Dê para eles as mesmas comidas que nós comemos. Dê para eles as mesmas roupas que nós vestimos. Dê para eles, ensine a eles, ao povo de Deus, a falar a nossa língua. Porque eles falam uma outra língua aí, que não dá para entender, né? Então, ensina eles a falar a nossa linguagem. E aí, queridos, o que eu percebo, que a estratégia de Satanás naquela época tem sido a mesma de hoje, porque ele queria mudar a identidade do povo de Deus. Queria fazer com que o povo de Deus se acostumasse com o costume deles. Queria fazer que o povo de Deus se rendesse e se vestisse da mesma forma, falasse a mesma língua. Que o povo de Deus, e eram tudo homens e mulheres inteligentes,
nobre, de uma linha real, nobreza. Faça que eles vivam a mesma coisa que nós vivamos, e depois, quando der 3 anos, que eles vão estar falando a mesma linguagem nossa, vocês apresentam ele para nós. Sabe o que Satanás estava querendo fazer? Tirar a nossa identidade, porque nós não somos cidadãos dessa terra, nós somos cidadãos do céu. Nosso lugar não é aqui, nós estamos aqui de passagem, porque o nosso lugar é no céu. E ele queria que nós nos acostumássemos, que o povo se acostumasse, e ele tem feito isso hoje. Dê outro nome para eles. O nome era Daniel. Versículo 6. Daniel 1, versículo 6. Ora, entre eles se achava dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael, Azarias. Então, manda trocar o nome deles. E para Daniel, que é Deus vivo, é isso? O nome de Daniel era Deus vivo. Ele deu o nome de Beltsazar. Bota o nome de Daniel, Beltsazar, que era o nome de um deus endemoniado daquela época. Troca a identidade dele. E ele tem feito isso hoje conosco. Quantos de nós temos a nossa identidade trocada? Quantos de nós temos nos acostumado com o sistema, com o regime babilônico? Não é à toa que a Rede Globo lançou uma novela com o nome Babilônia. Ela entendeu que estamos vivendo períodos iguais ao que se vivia no passado. Então, se eu lançar uma novela com o nome Babilônia, ninguém vai estranhar. Ninguém vai estranhar. Vai todo mundo assistir. Vai todo mundo se indignar. Não tem nada a ver. Aquela coisa toda. Vai todo mundo se acostumar. Troca a identidade deles. Beltsazar. E quantos de nós hoje não sabemos mais qual é a nossa identidade? Se eu te perguntar hoje qual é a sua identidade, você vai saber dizer? Você vai dizer realmente: eu sou um adorador. Eu sou um servo do Deus vivo. Como é que te conheciam há tantos anos atrás e como é que te conhece hoje? Será que realmente eles olham para você e dizem: ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus, ali vai um servo do Senhor, ali vai uma serva do Senhor? Ou será que já mudou a identidade? Aí não tem glória não, né? Mas diz a Bíblia, no versículo 8, que existia um homem, esse homem chamado Daniel. Diz assim: Daniel, porém, propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei. Você sabe o que é isso? Daniel diz o seguinte: eu vou lutar contra esse sistema. Eu não vou me dobrar. Eu não vou me dobrar. Daniel disse, viu aquilo tudo e chamou 3 homens. Disse assim: olha, Ananias, Misael, Azarias estão armando um laço contra nós. Eu não vou me dobrar. Eu não vou me render. E você? E vocês? Eles disseram: nós também não nos acostumaremos com os padrões que eles estão colocando para nós. Glória a Deus. E a estratégia tem sido a mesma, tentando nos fazer render-se a isso. O processo. E diz a Bíblia que mais lá na frente, quando passados-se os 3 anos, esse endemoniado de Nabucodonosor, ele construiu uma estátua de ouro. Uma estátua de ouro para que o povo de Deus o adorasse. Imagine uma estátua do tamanho do Cristo Redentor, para a gente ter uma noção, grandona de ouro, lá no meio, para todo o povo, os prefeitos,
os governadores, os estudantes, os espíritas, os católicos, os crentes, todos teriam que se dobrar diante da estátua. Você sabe o que eu vejo? Por que eu falo que a estratégia dele é a mesma? Satanás, ele sempre quis ser adorado. Sempre quis ser adorado. Por isso que ele foi expulso do céu. Queria ser adorado. Mas a Bíblia nos fala que só a Deus devemos adorar e exaltar o nome dele. Aleluias. Mas, queridos, existia um povo, preste atenção que eu estou encerrando. O povo que foi separado para isso, não eram pessoas comuns, não. Eram pessoas nobres, de uma linhagem real. Homens inteligentes, homens e mulheres bonitos, de posição. Mas se renderam ao sistema, comeram, vestiram a mesma comida, abriram mão. E quantos hoje nós temos visto isso, queridos? Se rendendo, abrindo mão, dizendo é desse jeito, não tem nada a ver, vamos fazer desse jeito, vamos lá, não, o que tem? Sistema. Mas no meio deles existia um homem, um líder, que disse, eu não vou me dobrar, se vocês quiserem vir comigo, nós vamos vencer. E ali começa o processo. A estátua colocada ali para ser adorada. Mandou chamar todos os homens, todas as mulheres, e deu a ordem. Quando tocar o som, quando você ouvir o som do teclado, todos vocês vão ter que se dobrar diante da estátua de ouro que eu construí. E diz a Bíblia que, vamos imaginar aqui, 3.000 pessoas. Quando o som tocou, todos se dobraram. Diante daquela estátua. Estou falando de pessoas novas. Estou falando de pessoas inteligentes. Estou falando de pessoas escolhidas por Deus, que se dobraram a outros deuses. Quantos têm se dobrado a outros deuses? Quantos de nós já temos aberto mão do que Deus prometeu para nós? Mas diz a Bíblia que existia 3 homens. 3 homens naquela multidão. Levanta aí. Esqueci. Levanta. Não, os 3. Você mesmo, levanta aí. Fica aí. Levanta aí, Roger. Levanta aí, pastor Valcenir. 3 homens ficaram de pé. Olha a diferença. Todo mundo sentado. E só 3 homens em pé. E aí começou, talvez, um burburinho dizendo, esses homens são doidos. Esses homens vão se dobrar diante da estátua. Eles vão ser queimados, eles vão ser lançados na fornalha de fogo ardente. Talvez o de lá disse assim, e aí, Rodney, vamos nos dobrar? Rodney disse, não, eu não me dobro diante de outro Deus. Eu não me dobro só diante do Deus, Senhor dos senhores, Rei dos reis. Vamos passar pela fornalha? Vamos passar pela fornalha. Diz a Bíblia que o rei, vendo aquilo, se irou e disse, o que esses homens estão fazendo? Vocês não vão se adorar, não vão se dobrar, não vão se prostrar diante da minha estátua. Eu vou dar uma outra chance para vocês. Eu vou dar um jeitinho aqui. A ordem era que no primeiro momento vocês se dobrassem, mas eu vou dar uma chance para vocês, porque vocês são gente boa, para vocês se dobrar. E mandou tocar.
Aleluia. E eles nada, continuaram ali de pé, firme no propósito de não se render, firme no propósito de não voltar atrás, firme no propósito que Deus poderia livrá-los daquela situação, custe o que custar, mas eles não iriam se dobrar diante de outro Deus. Essa é a postura de um cidadão do céu. Essa tem que ser a postura de um homem, de uma mulher de Deus, de um nobre, de uma pessoa inteligente. Custe o que custar, haja o que houver, o que você estiver passando, não se renda, não se dobre. Quantos querem ser aprovados, mas não querem passar pela prova? Aleluias. Fica de pé aí. Estou em pé. Diz a Bíblia que o rei mandou aquecer a fornalha. Quantas vezes? Quantas vezes? 7 vezes. Aleluias. E os homens lançaram eles dentro da fornalha. Deixa eu achar aqui. E ordenou o rei, versículo 22, capítulo 3, versículo 22. A partir do 20. Depois mandou que os seus soldados mais fortes amarrassem a Sadraque, Mesaque e Abidnego e os jogassem na fornalha. E os 3 jovens completamente vestidos com seu manto, capa, chapéu e todas as suas roupas foram amarrados e jogados na fornalha. E ordenou o rei. A ordem do rei tinha sido cumprida e a fornalha estava mais quente do que nunca. Por isso, a labareda matou os soldados que jogaram os 3 jovens lá dentro. E amarrados, Sadraque, Mesaque e Abidnego caíram na fornalha. E de repente Nabucodonosor se levantou e perguntou, muito espantado. Versículo 24. De repente Nabucodonosor se levantou e perguntou, muito espantado. Você sabe o que quer dizer isso? Que muitos vão ficar espantados. Muitos vão ficar espantados com o que Deus vai fazer com a sua vida. Se você não se dobrar, se você não se render, muitos ficarão espantados com o que Deus vai fazer com você. Aleluias. 24. E os seus conselheiros: não foram 3 homens que amarramos e jogamos na fornalha? Sim, Senhor, respondeu eles. Como então? 25. Disse-lhe, eu porém vejo. Quantos homens? 4 homens soltos que andam passeando dentro da fornalha. E nenhum dano sofre. E o aspecto do 4º homem é semelhante ao Filho dos deuses. Aleluias! Glória, você pode aplaudir ao Senhor? Então, chegando-se Nabucodonosor à porta da fornalha de fogo ardente, falou, dizendo, Sadraque, Mesaque e Abidnego, servo de quem? Servo de quem? Servo do Deus Altíssimo. Saia e vinde logo. Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do meio do fogo. 27. Deixa aí. Quantos homens que Nabucodonosor viu lá dentro da fornalha? Quantos homens saíram da fornalha?
Quantos que estavam lá dentro? Quantos que saíram? E o quarto homem estava onde? Está te esperando dentro da fornalha. O quarto homem está te esperando dentro da fornalha. Se você não se dobrar, podem até te lançar na fornalha, mas o quarto homem, ele estará lá dentro, te esperando para te passar pela prova que você está passando. Aleluia! Se coloque de pé e comece a aplaudir ao Senhor. Sadraque, Mesaque, Abednego, se coloque de pé nessa noite. Não fique prostrado. Se coloque de pé e adore ao Senhor. Adore o nome dEle. Exalte o nome dEle. Aleluias! É isso, queridos, que Deus quer fazer conosco. O nome dEle foi exaltado. O nome dEle foi glorificado através daqueles 3 homens. Quantos estão dispostos a fazer o nome do Senhor ser glorificado através da sua vida? Diga: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Eu quero dizer para você que a fornalha ela já está começando a ser aquecida. Mas tenha certeza de uma coisa: o quarto homem, ele está passeando na fornalha. O quarto homem, ele está na fornalha. A Bíblia diz que você pode entrar no fogo, mas as chamas não vão arder em ti. A Bíblia diz que você pode entrar nas águas, que as ondas não vão te submergir. A Bíblia diz que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Aleluias! Aleluias! Glória a Deus! O que o diabo queria era que o povo de Deus o adorasse. O que o diabo queria era que o povo de Deus se prostrasse diante de uma estátua. Muitos daqueles homens se prostraram, mas 3 disseram: eu não me prostro, eu não me dobro. Então vamos dar um tapa na cara dele agora e vamos dizer: eu não vou me dobrar. Eu não vou me dobrar. Eu vou adorar somente ao Senhor Jesus Cristo, o único Salvador da minha vida. Então nessa noite, faça uma adoração a Ele da forma que você nunca fez. Faça uma adoração nessa noite, uma adoração diferente. Estavam esperando que você adorasse outros deuses, mas você colocou o desejo no seu coração: não vou me dobrar, vou adorar somente ao Senhor. Então o Senhor nessa noite te dá a oportunidade. Adore a Ele em espírito e em verdade. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha